Glórias a Deus, amados, preciosos irmãos. O tema hoje é o mesmo. Cristo é apresentado em Davi como leão da tribo de Judá. A parte B. E hoje nós vamos ficar de pé. Nós lemos Gênesis e Salmo 89. Hoje nós vamos ler Salmos 22, 23 e Isaías 9, 6, 5, etc. Então agora vamos para o Salmos 22, 23. Salmo 22, é 16, 18. 16 a 18 e depois 22. Salmo 22. Por sinal, até o salmo que o pastor César também tinha lido no domingo passado, só que ele leu o início. Eu vou ler a partir do 16. 22, 16. Vou pegar logo minha ferramenta auxiliar, minha lupa. Então, 16, do Salmo 22. Todos já acharam, né? Graças a Deus. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. 22. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Veja, esses 3 primeiros versos, não tem mais dúvida que nós já falamos isso muitas vezes, não é verdade? Que como é que poderia ser Davi, como é que poderia ser Davi, se Davi, nem o tataravô de Davi nem havia nascido ainda. Ele já, e como é que Davi ia falar isso? Como é que traspassaram as mãos de Davi e os pés? Nem lançaram sorte sobre as suas roupas. Agora tem o 22. Eu quero que preste bem atenção nesse 22. É simples como a Bíblia é simples, mas é a verdade, é a palavra de Deus. Olha. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Declararei o teu nome aos meus irmãos. Qual foi o nome que foi declarado por quem passou sacrifício? Qual foi o nome? Jesus Cristo. Então ele disse, eu declarei o meu nome, eu declararei o teu nome aos meus irmãos. Quem são os irmãos dele? Somos nós. Amém? Então declararei o teu nome, ou seja, declararei o Senhor Jesus Cristo, que é o teu nome, aos meus irmãos, e louvar-te-ei no meio da congregação. Agora vamos para o 23. O Salmos 23 é somente o versículo 4. Mas eu vejo aqui.
o 23, versículo 4. Diz assim: aquele que... Não, estava lendo 24, não, 23. 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu vou ler mais uma parte. Preparas uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Continua sendo Jesus que está falando. E quando diz ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu confesso a vocês, eu não tinha prestado muita atenção nisto, eu julgava que era Davi falando mesmo, mas não é. Davi nunca nem passou por lá, talvez. Davi simplesmente estava escrevendo na mesa dele e escreveu isso. Agora, sabe quem eu aprendi isso? Com uma judia chamada Aline. Ela mostrou até o lugar aonde Jesus passou carregando a cruz, saindo de Israel para ir ser crucificado fora. Aí então aquilo ali já estava predito pelas mãos de Davi, que estava escrevendo, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Mas por que tem esse título, Vale da Sombra da Morte? Porque é um cemitério antigo, e esse cemitério fica ao lado de uns montes, e quando o sol declina, então a sombra vai todinha para aqueles sepulcros, vai aquela sombra do monte, viu, Alfa? Aí escurece, aí por conta disso, a pessoa não tem, né, não tem assim, negócio de botar apelido ali da sombra daquele cemitério, ali na sombra da morte. Ainda que eu passe pela sombra da morte, não temerei mal nenhum. Então, tudo aquele desceu ao inferno, não foi para ser castigado, mas foi para soltar aqueles que estavam presos pelo decreto do próprio Deus. A alma que pecar, esta morrerá. Mas quem estava segurando era o diabo, mas Deus tomou, ele próprio tomou da mão do diabo todo o poderio, chutou as portas do inferno, e eles ficaram lá sabendo, todos nós fomos derrotados, fizemos de tudo, até aos sacerdotes, ele pregado na cruz, nós ficamos dizendo, faz ele descer, faz ele descer da cruz, diz que crê nele. Então tem coisas, olha, irmão, é bom pedir a Deus a mente de Cristo. Quem disse isso foi Paulo. O homem tem a mente do homem, então sabe as coisas do homem. Aí ele disse, já vou liberar vocês para sentar, vou orar. Mas ele disse, quem tem a mente do homem conhece as coisas do homem. Quem tem a mente de Cristo conhece as coisas de Cristo. Então Paulo disse isso. Então você vê que foi que aconteceu tão tremendo. Mas nós vamos ler, agora, aliás, nós vamos orar para depois continuar a nossa leitura. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, e pedimos perdão, Senhor. Eu, de minha parte, que eu não vou julgar ninguém, de minha parte, eu não sou digno de tomar Santa Ceia, mas nós aprendemos que ninguém é digno se for a misericórdia de Deus. Porque nós teríamos que não pecar nada, mas nós pecamos por pensamentos, por palavras, por tantas coisas, Senhor. Mas nós pedimos misericórdia. Pedimos misericórdia àqueles irmãos nossos, lá da Grécia, vinham assim, ceavam, e Paulo chamou a atenção, mas deu ceia a eles. Então hoje nós queremos que o Senhor dê a Santa Ceia a todos nós.
perdoando todas as nossas falhas, todos os nossos erros, ó Deus. Que tudo coloquemos nas tuas mãos, para que assim possamos estar limpos. Nós não queremos estar aqui com mãos limpas, mas com as nossas mãos, com coisas que te agradem. E pedimos que o Senhor não deixe ninguém ficar de fora. E os nossos amados visitantes, se já estão aqui, sintam-se em casa. E se você vê aqui, foi Jesus quem trouxe vocês, porque Ele quer que vocês conheçam a palavra dEle. E se houver o desejo do seu coração, mesmo que o pastor não chame, esqueça de chamar para quem quer se batizar, procure o diácono, o pastor, e diga que quer ser batizado, porque nós estamos no tempo do fim. E neste tempo, o conselho do nosso Senhor Jesus Cristo é: olhai para cima quando essas coisas estiverem acontecendo, porque a nossa redenção se aproxima. Amém? Abençoa os cantos com os músicos e o irmão Ricardo. Abençoa o nosso pregador, o nosso pastor, que traga uma mensagem maravilhosa para alimentar nossas almas. E abençoa também esses irmãos abençoados que ficam aí atrás, cuidando do som, cuidando de todas as coisas para que tudo dê bem aqui. Em suma, aqueles também que faltam chegar, que possam vir na tua santa paz. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia. Bem, meus preciosos irmãos, podem sentar. Agora, nós vamos ler a Bíblia em Isaías. Abra a Bíblia em Isaías, logo no início de Isaías, por favor. Aí eu abri esse raciocinar, estava abrindo atrás de Salmo, como Isaías logo na frente. Apenas como o tema é o mesmo, e nós falamos sobre vinho, tudinho, inclusive, mostrei que Alvo está certo quando deu o conselho ao irmão que não bebesse vinho, eu faria o mesmo, porque só o pastor que poderia dizer como Paulo disse. Agora, para que ninguém se sinta amaldiçoado, eu fiz questão de tocar no vinho. Inclusive, Paulo disse que o diácono não sejam dados a muito vinho. Ou seja, sabendo que ele bebe vinho. Agora, beber com responsabilidade. Então, ele fala sobre isto. Aqui ele diz, olha, em Isaías 5, versículo 11, ele diz assim, ó, o Espírito Santo em Isaías: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho o esquente. E harpas e alaúdes e tamboris e gaitas e vinho há nos seus banquetes, ou seja, festa carnal, começa a banquetear nas festas carnais, etc. Como eu disse aqui uma vez, que a gente ia ser padrinho de casamento de uma criança, quando a gente era católico, e chegava lá, era bebedeira, era música do mundo, era tudo. Aí disse assim, o vinho há nos seus banquetes, e não olho para a obra do Senhor,
nem consideram as obras das suas mãos. Estou mostrando aqui o excesso de vinho. Vamos ver se tem mais aqui coisa. Ainda Isaías, tem um 9:6. Eu não sei se esse Isaías 9:6 faz parte do assunto, mas não sei se fala de vinho ou é outra coisa que eu misturei e esqueci de botar o nome. 9:6 diz assim, isso mesmo, faz parte do assunto, mas como você já conhece, vou somente ler. 9:6 diz, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Veja que no Salmo que o pastor Sérgio estava lendo, falou que Deus também colocou nos ombros de Davi, mas não era nos ombros de Davi, porque Deus não mistura o seu ministério com o ser humano. Ele não mistura. Pode ser santo como for, mas o trabalho é dele. Por isso é errado quando diz, somente os católicos dizem que Deus ia armar sua igreja em Pedro. E assim Pedro era o pai da igreja, chama de primeiro papa, mas não é. Aqui mostrando que aquele menino que nasceu, isso nós já conhecemos, todos os títulos que ele tem, não só esse só que fala, não, todos os títulos que ele tem apontam para o Senhor Deus da glória. E no nome natural, humano dele era Jesus Cristo. Jesus, o Cristo. Então Isaías 9:6. Então não precisa prolongar, a gente já falou tudo isso aí. Agora, Isaías 11. Isaías 11. Como está dentro do assunto que Jesus Cristo, né, é representado em Davi, agora vamos ler Isaías 11. Isaías 11, 1:3, curtinho. 11, 1:3. Diz assim, porque brotará, vejam só, se aqui mostra, se Davi é pai de Jesus, brotará um rebento do tronco de Jessé, o rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Um rebento dos filhos de Jessé se chama Davi, não é isso? O rebento é um filho do filho de Jessé, representa Davi, não é isso? Aí diz, e das suas raízes, o renovo frutificará. Não é que é filho, é da descendência como ser humano, como judeu. Porque se Davi era o leão da tribo de Judá, então o evangelho veio dos judeus e Jesus ali representava o leão da tribo de Judá. Estou entendendo? Toda a igreja está entendendo? Se está entendendo, vamos bater uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, bem forte. Glórias a Deus. Aleluia. Então, ele é da tribo de Judá. Agora, tem várias partes na Bíblia que diz o filho de Davi, várias não, poucas, aliás, o filho de Davi, mas isso é expressão geopolítica. Como geopolítico, todos nós somos irmãos. Como geopolítico, Judas já era chamado irmão Judas. Irmão Judas, irmão Pedro, vem aqui. Aquela conversa entre irmãos. Mas, quando ele foi revelado por Deus para tu saber quem era ele e que ele morreu, o que foi que Pedro, que chamava ele irmão João, todos chamavam irmão João não, desculpe, irmão Judas, disse, ele saiu dos nossos porque não eram dos nossos. Se ele não era deles, então ele não era irmão, era?
Eu quero que vocês prestem atenção, ele não é irmão. Então, na genealogia, representa essas coisas. Se, como é que diz? Na narrativa, a narrativa ela nunca é fiel. Repare que eu digo a vocês. Ela não é totalmente fiel, a narrativa. Caí, aonde está o teu irmão? Na narrativa diz quem foi que perguntou? Na narrativa, quem foi que perguntou? Deus. Agora eu pergunto para a igreja: Caim era irmão de Abel? Hein? Vocês têm certeza? Muito bem, glórias a Deus. Caim não era irmão de Abel, mas o próprio Deus disse: aonde está o teu irmão? E eu sei lá, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Por quê? Ele nasceu do ventre de Eva. A prova que ele não era irmão, que na genealogia seria obrigado a citar o nome de Caim, se Caim fosse irmão de Abel. Era obrigado. Quando parou ali em Sete, aí de Sete para Adão, e Adão de Deus. Aí alguém poderia perguntar: e por quê? Eu mesmo descobri, eu nunca perguntei, eu descobri. Deus me orientou. E por que não é citado Abel? Aí veio o pensamento. Ore para que Deus clareie nossas mentes cada dia. Porque às vezes a gente passa por uma coisa que parece estar certa e não está. Ali é a narrativa, é a linguagem do homem. Agora, e por que Deus permitiu que o homem escrevesse? Está escrito na Bíblia. Olha, você acha que quando fosse escrever, assim Deus não precisava revelar, já estava revelando, olha, escreva aí, e Caim era filho do diabo, Caim isso aqui. Não, Deus vai dar esse conhecimento a nós. Então eu quero que vocês meditem bem nisso. Que se fosse, dizia, e Sete de Caim, e Caim de Adão. Mas não cita Caim. Em nenhuma genealogia cita Caim. E Caim produziu descendência enorme. A descendência de Caim foi tão grande que ela tornou, eles não são religiosos, dois grupos, né, Vanderlei? Dois grupos de religiosos, eram os saduceus e os fariseus. E Jesus, um homem bom, como foi, nenhum homem foi igual a ele, um homem amoroso. Eu vim para minha irmã Maria, deixa eu pegar sua mão, dá com saudade da senhora, continua com a força, graças a Deus. Então, veja só, Jesus veio salvar os pecadores, Jesus veio tirar a pessoa da ignorância religiosa. Graças a Deus que aqui todos somos filhos de Jesus Cristo. Então, aquela multidão, vamos aprender com ele, mas só que aprender com ele ficar aquele negócio, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo outro. Então, o que aconteceu, gente? Os discípulos, Senhor, explica a palavra para nós. Nós não estamos entendendo. Ele virou-se para os apóstolos, até vós não entenderam o que eu tenho falado, como que de vocês era para ter entendido. Aí Jesus explicou. Quando Jesus explicou, sempre Pedro, eu estou sendo advogado de Pedro, embora que eu não sou digno, mas estou sendo advogado de Pedro, porque eu nunca vi falar tanto mal de Pedro como os religiosos. Eu nunca vi na minha vida, desde que eu era católico. Ah, porque Pedro era isso, Pedro aquilo. Não. Pedro era atirado. Pedro era um homem que ele se atirava para fazer parte, ele queria conhecer. Tanto é que depois que ele disse que não negaria Jesus e negou outro dia, ele ficou triste. Por que ele ficou triste? Até o pastor Sérgio tem pregado muito ultimamente sobre isso. Então Pedro era um homem tão abençoado, tão querido por Deus, que o diabo queria torcer ele para que botasse o rebanho a perder.
que o diabo não é nenhum trouxa, não. Mas Jesus Cristo disse, eu intercedi por ti, Pedro. Então vejam só essas coisas que acontecem. O inimigo, ele é astuto. E por ser astuto, ele também quer ser religioso. Aí, como eu já disse, Jesus disse, eu não explico para eles, para que eles vendo não compreendam, ouvindo não entendam, e creiam e se salvem. Não parece duro não para um Salvador? Então tem coisas que parece que não é de Deus e é de Deus. Tem coisas que não é de Deus e a pessoa ainda queria estar do lado do inimigo, sabia? Você sabia que aquele conselhozinho, vá, desça da cruz e cremos em ti, desça da cruz. E por que ele não creu dos grandes milagres que Jesus fez? Agora na cruz, diz que tu é filho de Deus mesmo, desce da cruz e creremos em ti. Aquilo foi uma corda muito forte que o diabo estava dando naqueles sacerdotes. Porque se Jesus desce da cruz, irmã, tinha salvação para nós? Não tinha. Não tinha salvação. E veja que o coração de Jesus é tão bom que ele diz, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. O sofrimento que Jesus passou lá do Getsemane, Deus deixou a alma dele moer. Aliás, morreu porque está lá no 2 Coríntios 5:21, que Deus, ou foi no outra parte, ou foi Isaías, que diz que agradou a Deus moê-lo. Moer é um negócio tremendo. E agradar a Deus. E veja só, não só agradar a Deus, era a vida dos sofredores, se alegrou, porque estava sofrendo pelas almas que ele estava salvando. Isso aqui é verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que dá a vida pelo seu irmão, pelo seu próximo. E a Bíblia diz que Deus deu sua vida quando nós ainda éramos pecadores. Isso aqui é amor. Mas veja o troféu, merece o palmo mesmo, bater palmo, para glorificar este nome tremendo. Então tem uma parte na narrativa, para não ficar grande, que diz, o filho de Davi, se referindo, mas que mostrou que ele era a raiz de Davi. A raiz é que dá a força à árvore. Se eu vou repetir, embora que possa parecer, porque eu quero saber dizer, se Jesus fosse filho de Davi, quem é que seria divino ali? Um humano como divino, quem seria divino? Mas eu vou ler ligeiramente aqui. É Romanos, capítulo 6. Romanos 6. Para que a gente não pode ficar com dúvidas. A gente não pode. A palavra de Deus não é para que tenhamos dúvida, não. E ninguém tem que ter espírito de destruir, nem de arrepender ninguém, não. Aqui é ler a palavra de Deus como é. Olha, Romanos 6, a partir do versículo 3, 6. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Amém? Agora vou ver se tem aqui também um 9, vou ver se tem um 9 aqui. Ou se eu estou confundindo. Mas eu sei de qual. Se eu não achar, eu digo. Vou ver se também é um 9. Aqui ainda mostramos que o sacrifício foi dele, não foi de. Vamos ver o 9.
Mas não foi 9, não. Estou dizendo 9, mas foi 9, não. Foi ser mesmo. Agora, eu não quero ler muito, não, porque aqui eu li sobre o batismo. Mas aqui diz assim, Paulo falando, porque ele, como homem, como carnal, ele é descendência dos judeus. Claro, filho de Judá. Por sinal, isso aí não teria nem glória nenhuma se Deus fosse olhar o pecado de Judá, que teve que fazer incesto com a nora para poder dali ver aquele que chegaria até Jessé e Jesus. Mas diz assim, segundo os judeus, segundo os homens, ele é descendência dos judeus. Mas ele verdadeiramente é Deus bendito eternamente. Amém. Então, gente, a narrativa diz assim, muitas coisas que a narrativa diz, que a gente tem que entender que a narrativa não quer dizer que isso é eu, não foi porque foi a Bíblia, é porque Deus não ia falar. Veja só, noutra ocasião estava Jesus pregando o Evangelho. Quando Jesus estava no Evangelho, Jesus estava como homem ou estava como o Filho de Deus? Hein? Ele pregando o Evangelho. Ele estava como Filho de Deus, no meio dos doutores. Ele ainda era uma criança. Ele era adolescente, 12 anos, né? Aí lá chega Maria e José. Filho, por que nos fizeste isto, filho? 3 dias que nós estamos aflitos. 3 dias nós estamos aflitos. Está lá em Lucas e em outros lugares também. Dia e noite sem dormir, eu e teu pai. O próprio irmão Branco disse, Jesus, como é que diz? Consertou logo a expressão de Maria. Jesus consertou. Não precisou ele tratar mal, Jesus não tratava mal ninguém. Mas ele disse, por que me procuráveis? Um filho de 12 anos, 3 dias e 3 noites fora, e ia perguntar, por que me procuráveis? Não sabeis? Ou seja, você e José, não sabeis que eu tenho que cuidar dos negócios de meu pai? Mas na narrativa tinha dito o pai e a mãe de Jesus. Outra oportunidade, estava Jesus em Espírito também pregando o Evangelho, curando, fazendo as maravilhas. Uma mulher daquelas ali, bem crente, e não estava com o espírito mau, não, estava com o espírito bom. Bem-aventurado as mamas que te amamentaram. Bem-aventurado o ventre que te carregou. Jesus estava pregando, virou-se assim. Antes bem-aventurado aquele que faz a vontade do meu Pai. Recebe as suas palavras. O que foi que Jesus estava fazendo isso? Jesus queria dizer que estava diminuindo Maria? Não, Jesus não diminui nenhum ladrão, nem outras coisas. Está entendendo? Ele estava mostrando que o humano não pode se misturar com como é que diz? O espiritual. Não pode. Outra coisa, eu vou perguntar a vocês. Quando Jesus está, todo mundo querendo pegar Jesus e corria atrás de Jesus, Jesus passava no meio e ele não via. O que é que a Bíblia diz sobre Jesus quando a turma procurava e não achava? Você se lembra? Vou dizer uma coisa que faça se lembrar, relógio. Querendo pegar Jesus para matar. Vou botar um termozinho para todos, inclusive aqui para minha família, Gilene, Lentodinho. Porque Jesus usava o termozinho, o relógio. Alguém entende? Jesus não era encontrado porque ainda não tinha chegado a sua.
Se não tinha chegado a hora de Jesus, quem é que determinava qual era a hora de Jesus? Deus. Então aí, onde Maria, aquela mulher santíssima, diz: filho, acabou o vinho. Ela sabia, porque eu li na Bíblia e fui ler de novo, que estava declarando que ele seria bendito, glorioso, filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ela sabia que todos esses poderes, todas as coisas gloriosas estavam em Jesus. Então ela foi. Aí Jesus disse: mulher, o que é que tenho eu contigo? Não é chegada ainda a minha. Quem é que ia definir qual era a hora? Quem era? Era Deus. Quando os irmãos dele: você não vai para a festa não da Páscoa? Você não vai para a festa da Páscoa não? Todos os teus irmãos já foram. Jesus disse: eu não fui ainda, porque não é chegada ainda a minha, mas a de vocês, a hora já está. Ou seja, vocês se decidam a aceitar a palavra de Deus. Porque eu sei a minha hora, Deus tocará. Veja só. Então, do mesmo jeito, quando Maria falou, ele disse: não é chegada a minha hora. E não só fez a parte, não, muitas coisas que os judeus queriam matá-lo e não encontrar. Cadê ele? Cadê ele? Aí eu disse: não, ele entrou por aqui. E estava aqui agora. Aí a Bíblia diz: não pegaram Jesus porque não era chegada ainda a sua hora. Quem determinava a hora era Deus. E eu vou provar a vocês que era Deus que determinava. Quando ele falou uma vez: o Filho do Homem pode todo... Vocês vão dizer se é amém ou não, não diga sem saber não. Os filhos do homem podem todas as coisas, o que eu quiser fazer eu faço. Foi assim que Jesus disse? Não foi. O Filho do Homem não fará coisa alguma, sem que veja o Pai fazer primeiro. E você tem esta Bíblia. Ele atendeu que era filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele atendeu, porque ali era um judeu. E todo mundo sabia que o filho de Davi iria, era uma coisa até errada, que iria, expulsar os romanos de Israel. Mas quando chegou a mulher clamando perto dele: filho de Davi, tem misericórdia da minha filha que está endemoniada. Ele: filho de Davi, tem misericórdia da minha filha que está endemoniada. E ele: aí Deus lá mostrou. Aí os judeus chegaram logo dele, os discípulos: Senhor, despede ela, tá? É porque não é o tempo de dar os pães aos cachorrinhos. Mas por que Deus tocou nele? Porque Deus sabia a fé da mulher. Quem estava curtindo a fé da mulher era Deus. Aí ele voltou-se, a mulher, ao invés de voltar com ele: Senhor, mas os cachorrinhos também come das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. Ele olhou e disse: grande é a tua fé, mulher. Tua filha sarará e tu serás salvo. Dois discípulos que, por sinal, estavam sempre com Jesus. A mãe dele encontrou Jesus e fez aquela festa também. Disse: Senhor, eu te peço, Senhor, que quando estiver do lado da glória, bota um filho meu do teu lado direito, outro do teu lado esquerdo, Senhor, no teu trono. Aí ele disse: porventura eles podem beber o cálice que eu bebo? Aí ela tinha fé, disse: pode. Ele disse: realmente pode. Mas colocar uma à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim. Cabe ao Pai.
Noutra oportunidade, os discípulos disseram: Senhor, quando é que vamos, noutra expressão, expulsar os romanos daqui? Quando é que vai chegar esse tempo para que a gente se livre deles? Aí Jesus disse: não pertence a vós saber os tempos, mas somente ao Pai. Mas se alguém ainda tem dúvida de que eu primeiramente, jamais, principalmente eu quem sou. Aqui também estou pegando com vocês, mas irmãos, que eu já disse, se é uma coisa errada, pode me corrigir. Porque vocês não estão me corrigindo para me botar para trás, estão me corrigindo para que outros não saiam enganados. Pronto, eu falo naquele negócio mesmo de matar os amalequitas, aí eu, sem querer, ao invés de Saul, disse, e Davi pegou a espada e enfiava na criança. Não foi Davi, foi Saul. Então, Jesus sempre colocou o Pai na frente. Só farei uma coisa se o Pai me mostrar. Foi ali perto do tanque de Betesda. Quantos doentes não tem ali no campo de Betesda? Vários doentes no campo de Betesda, não é verdade? Aí Jesus chegou. Queres andar? Senhor, não posso. Eu tenho 30 e tantos anos que estou aqui, aleijado. Nossa. Levanta, toma a tua cama e anda. E aqueles outros, tudo com o olhão assim para Jesus, querem que Jesus curasse ele. O Pai mostrou somente aquele. Ele nos obedeceu o Pai de jeito nenhum. Agora, vou dizer uma coisa a vocês. Eu só estou dizendo que o Pai não mostrou, que o Pai não permitiu, que o Pai não deixou que prendesse ele. Quando foi naquela oração que ele estava sofrendo, ele disse: Pai, ainda não é chegada a minha hora ou é chegada a minha hora? Não, quando ele estava já em sofrimento, ele indo para... Pai, é chegada a minha hora. Não é verdade? É chegada a minha hora, a minha alma está em sofrimento de morte, mas seja feita a tua vontade. Agora eu estou sabendo o que é quando é chegada a hora, porque é da tua permissão que chegue essa hora para mim. É chegada a minha hora, Pai. Abençoa agora, filho, o teu filho. Me protege, em outras palavras. Me dê segurança. Eu estou suando sangue. Meu coração está capaz de explodir dentro de mim, porque é chegada a minha hora. E Deus mandou e confortou ele de maneira tal que quando chegaram aqueles homens que iam colocar a mão nele, o que vocês querem? Queremos Jesus de Nazaré. Sou eu, Jesus de Nazaré. Eles caíram. Aí Jesus perguntou de novo, já suavizando, porque Jesus sabia que tinha chegado a hora dele. Ele não conhecia Jesus. Aí Jesus foi pego, foi quando Pedro botou a orelha, etc. Antes de Jesus chegar a esse ponto, ele foi de lá dizer aos discípulos: pronto, agora poder acordar, poder levantar, porque é chegada a minha hora. Mas, quando não era chegada, ele dizia. Quando ele veio, que desceu, já vou terminar, é que ele disse assim: agora vocês dizem, vão dizer amém para o que estiver certo, por favor. Eu não induzo ninguém a dizer amém para uma coisa errada, não. Agora nenhum poder me foi dado, depois que ele ressuscitou, nenhum poder me foi dado ainda por Deus. Foi assim? Amém. Todo o poder foi dado a mim. Agora não precisava demonstrar, não. Todo o poder foi dado a mim. No céu e na terra, o que eu fizer está bem feito. Tinha uma parte que eu ia esquecer de dizer, mas eu vou falar ligeirinho. Quando ele está na montanha orando, e os discípulos aqui: sai dele, Satanás, sai dele. E o camarada rebolando, caindo na fogueira, tudinho, e ninguém conseguia expulsar.
Deus lá mostrou que meu filho, desça ali porque não estou conseguindo tirar não. Aí lá se vê ele descendo da ladeira, tem até um de lá, vem ele, né? Aí ele vai descendo, aí olha Senhor, vê se tu pode expulsar esse espírito mal do meu filho, porque teus discípulos não puderam. Ô geração, eu não sei até quando vou vos suportar. Aí Jesus vai e expulsa. E Deus mostrou, vai lá, desce que o homem já está querendo voltar e ninguém curou. Porque Deus mostrou a ele. Então tudo aí está aí, gente. Aí tem que entender isso. É como nós não podemos fazer nada se Deus não tocar em nós para que a gente faça. Aí deve orar, Senhor, eu quero estar em suas mãos. Isso não é negar, não. Então eu fui defender Ives, dizendo, Ives falou, quer dizer que ele não atendeu porque Maria não era mãe dele, mas Ives sabe que Jesus nasceu de Maria. Tem até uns exemplos que ele está, que é do mundo. Tem uma cantora aí que foi para a igreja de aluguel umas 2 vezes. Ela não está dizendo que era mãe daquelas crianças, não, porque a mulher não podia dar luz. Aí o homem que tinha da televisão, que morreu de um acidente, o Gugu, ele tinha 3 filhos, ele contratou uma doutora, pagou a ela para que ela deixasse colocar o seu sêmen no ventre dela. Então, ela ali juntou o sêmen do marido, do Gugu, com o óvulo dela. Mas Maria não. Maria não, já entrou pronto. Uma luz gloriosa já penetrou em Maria pronta. Não precisou de útero de Maria no momento, não precisou de sangue, não precisou de sêmen, nada, de óvulo, de nada. Ele entrou pronto. A sombra do Altíssimo te cobrirá. Aleluia! Então como é que Maria, a mãe dele, que Maria orou ao Senhor e disse, meu Salvador, o camarada no ventre da mulher é meu Salvador, porque ela não era ignorante, não. Ela sabia claramente que ela tinha escutado o anjo dizer, o que vai nascer de ti é o poderoso de Israel, é o Deus glorioso, e ninguém pode com ele, e ele salvará o seu povo, e esse povo somos nós. Aleluia, Deus vos abençoe, Deus vos abençoe, igreja do Deus vivo, aleluia.